E aí, povo de Deus, vamos lá enviar 11 horas da noite. Ainda bem que Statile já tá dormindo, né, Statile? Né? Que não é hora de videogame, hora dessa. Vamos assuntar? Mandar assuntinho pra gente assuntar. Hoje eu tive o dia inteiro fazendo constelações. Pensa. Haja paciência. Haja paciência. Haja disposição. Vamos assuntar? Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho pra gente assuntar. Hoje eu passei o dia longe da internet, então não acompanhei o que se passou. Mas o que acontece? Nós começamos o período das traduções, né, na turma do Além de Best 3. E o como é importante a gente ter acesso a artigo científico, a traduzir, a conhecer os termos, porque a gente percebeu que às vezes a gente fica repetindo coisas, a gente fica repetindo, isso aqui é sistêmico, né? Isso aqui é abordagem sistêmica, ou isso aqui é estrutural, isso aqui é isso. E a gente meio que repete uma coisa sem muito saber do que a gente está falando, né? É como se a gente tá na moda usar o termo sistêmico, sistêmica, estrutural, organizacional. E aí esses termos vão aparecendo meio que no esquema de vamos vender curso, né? Vamos passar uma maquiagem para vender as coisas. E no fundo, quando você pergunta, as pessoas não sabem responder, né? Então é muito louco que a gente comece a se apropriar e repetir termos que a gente de fato não conhece. De fato a gente não conhece. Então manda aí um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam perguntinhas, tá? Perguntinhas, assuntinhos. Gosto muito. Hoje eu tive o dia inteiro fazendo atendimentos aqui na Bélgica, em Bruxelas, porque terapia se faz no seu idioma materno, tá? Terapia se faz no seu idioma materno. É muito importante que você tenha um campo de escuta, que você tenha um campo de entender, de poder falar dentro do seu idioma. Então, eu falo outros idiomas, eu faço atendimento em outros idiomas, mas é importante que o cliente possa estar no idioma materno dele, porque a dor dele no idioma materno dele tem um lugar diferente, tá? Algumas pessoas me mandaram o triste episódio desse rapaz que tomou um tiro, né? Que era político, ativista, etc. Gente, assassinato é um assassinato. Crime é crime, tá certo? Assassinato é um assassinato. Eu nunca vou defender ou buscar a fala de alguém para justificar que alguém tome um tiro sentado fazendo uma palestra. Eu nunca vou defender nenhuma ação que mexa na vida de ninguém, tá certo? Eu nunca vou defender alguém, nenhum tipo de justificativa, por exemplo, do tempo que o Bolsonaro levou uma facada, você não vota no Bolsonaro e por isso eu vou comemorar isso. Jamais, isso é um atentado à vida. Eu nunca vou concordar com nenhum tipo de atentado à vida, independente do quanto eu concordo ou discorde com essa pessoa, porque a gente não está falando de concordância ou discordância, a gente está falando de vida, tá? A gente precisa aprender a fazer política sem exterminar vidas, sem ameaçar vidas, tá? Não fico feliz quando o Lula é preso, não fico feliz quando o Bolsonaro é preso, porque eu não acho que a gente precise viver esse tipo de política. Eu acho que a gente tem inteligência, a gente tem desenvolvimento, a gente tem uma nação unida, bonita, inteligente, bacana para fazer uma política legal, sabe? Então a gente precisa sair desse lugar de A ou B, de C e entender que todos nós somos humanos, todos nós temos erros e qualidades e nunca será plausível ou justificável qualquer ato de violência, seja ele qual for, tá certo? E eu nunca vou concordar que alguém celebre que alguém morreu porque eu não concordo com ele. Eu posso discordar com ele em gênero, número e grau. Eu nunca vou, por isso, dizer que alguém tem direito de dar um tiro nele. Ou que alguém tem direito, pelo menos, de ameaçá-lo, tá certo? A garantia à vida é um direito de todos. De todos. E a gente precisa lembrar disso, a gente tá meio que justificando o absurdo. Se você não concorda comigo, eu vou te eliminar. E não pode ser assim, para nenhum dos lados.
em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. A vida não está para ser discutida. O direito à vida não está para ser discutido, tá certo? Então eu não falo muito de política aqui no meu perfil, eu evito muito, porque eu acho que as pessoas estão com pouca maturidade para falar de política. Mas quando a gente fala de vida, a gente precisa entender que a gente não está falando de política, tá certo? Ninguém tem o direito de subir no telhado e dar um tiro em ninguém. Ninguém tem direito de ir numa manifestação, dar uma facada em ninguém. Ninguém tem direito de fazer nenhum desses atentados, tá certo? Atentado é atentado, crime é crime, assassinato é assassinato, independente de quem morreu. Se foi um menino hoje que morreu por um tiro de bala perdida, se ele morreu no confronto com a polícia, se foi um polícia que morreu, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém por nada, por nenhum motivo, tá? Não dá pra justificar, beleza? Mandem um assuntinho pra gente assuntar. Contar vários babados pra vocês. Vários babados pra vocês sobre a questão da comunicação e a questão dos conflitos dentro de casa. Uma aluna trouxe pra mim que ela chegou pro marido e falou assim, ó, o bombeiro chegou. E aí ele foi fazer outra coisa. E ela ficou, nossa, ele não foi abrir o portão. Eu falei pra ele que o bombeiro chegou. Eu falei, tá, mas você não falou que era pra abrir o portão. Ah, não, mas se o bombeiro chegou é pra abrir o portão. Isso se chama comunicação 50%. É a pessoa que fala pela metade. Ela fala metade da história, porque ela tá vivendo a história. Tá certo? Eu que tô vivendo a história, eu tenho toda ela por completo na minha cabeça. O outro não tá vivendo. E aí eu falo pra ele 50%. Eu digo, o bombeiro chegou. E eu fico com raiva porque ele não adivinhou o que era pra fazer. Eu disse, tá, mas o bombeiro chegou. É pra eu abrir o portão, é pra eu esperar ele, é pra eu conversar com ele, é pra eu ajudar ele em alguma coisa. Ela, não, eu disse pra ele que o bombeiro chegou e ele foi fazer outra coisa. Eu digo, ótimo. Por que você não disse em que lugar ele estava implicado nessa tarefa? E a pessoa fica indignada. Então, geralmente quem fala pela metade vive muito nervoso. É uma pessoa muito nervosa, muito zangada com as outras pessoas, porque eu falei a metade, mas na minha cabeça eu falei tudo. Na minha cabeça eu tô falando tudo e você tem que adivinhar. E se você não adivinhar, a gente se chateia, tá? Assuntinho. Caroline, eu estou zangada que você ainda não está inscrita pro presencial, viu? E eu tô fazendo essa semana a encomenda dos brindes, então depois que eu encomendar, já era. Não aceito inscrição mais não. Que aí não tem mais brinde pra ninguém. Quem tiver empresa de brinde que faz camisa, que faz chaveiro, que faz garrafa, essas coisas, me avisa. Por favor. Que faz painel, que a gente tá orçando tudo isso. Pra ver o que é viável, o que é que funciona. No último encontro eu fiz fone de ouvido. Porque a gente tinha metade do curso presencial, metade online. Então todo mundo voltava pro online com fone. Ficou muito legal. Muito legal. Mas pensa num brindezinho caro. Oh, Deus. E aí, em 2 anos, dobrou de preço. Na realidade, não é possível por quê? Quantos filhos pequenos tu tem? Quantos filhos pequenos tu tem que tu não pode deixar em casa? Tadinho. Tadinho, neném de mamãe que ama. Gente, hoje o meu proibido acabou. Aí eu já disse ao meu marido que o jeito que tem é eu ir na França de novo passear. E eu descobri onde fica a fábrica, né? Do Savoie, do Tom de Savoie. Me aguarde, próxima viagem. Vou já olhar quantos quilômetros são. Vou já olhar quantos quilômetros. Mandei um assuntinho pra gente assuntar. Eu gosto quando vocês mandam assuntinho. Assuntinho. Cara, minha agenda essa semana tá pesada. Porra. Eu só vou respirar quinta-feira, é? É. Chateadinha. A gente precisa ver o pobre das minhas clientes de terapia. Então, eu não consigo, gente, atender cliente novo. Não consigo. Eu não tenho mais vaga pra dormir. Tô trabalhando de domingo. Não dá mais. Eu consigo manejar os que eu tenho em casa, tá certo? Só.
Só manejar os que já estão aqui. Porque eu vou pro Brasil, né? Vou viajar. E são muitos dias, muitas demandas, então não dá mais para encaixar, tá? Mas a humanidade precisa de profissionais. Se você não tem nada para fazer, faça uma faculdade de psicologia, faça uma especialização. Gente, eu tô atendendo muitos profissionais com uma formação muito superficial. Muito superficial. Eu entendo que a faculdade me ensina lá muita coisa, porque eu fiz 2 vezes, né? Eu fiz em Portugal e eu fiz no Brasil. Mas são demandas, assim, muito superficiais. Eu tive uma cliente que me mandou, né? Ela, eu fui num seminário lá do tal do Hellinger, e a filosofia hellingeriana diz que, de acordo com ele, só existe o pai biológico. Então não é uma filosofia, meu irmão, é uma ditadura. Acabou. O que é filosofia? A filosofia é o ambiente da reflexão. Filosofar é o ato de refletir, né? É o ato de contestar e refletir e fazer várias coisas. Se dentro de uma filosofia eu não posso refletir, eu não posso questionar, o nome disso não é filosofia, o nome disso é pensamento ditatorial. Ou seja, eu digo e acabou. Quem concordar, ok. Quem não concordar, vaza. Tá? Então, quando eu digo que o movimento do Hellinger no Brasil virou seita, o povo diz, porque você é má. Tem condições, não tem condições. Eu posso até ter essa visão. Leiliane, mas é porque lá na Alemanha, na minha visão eurocentrista, é a questão biológica. Ok, lá na Alemanha. Se você vai falar isso em um outro ambiente, você precisa saber o que é paternidade e maternidade nesse outro ambiente. Você precisa respeitar a cultura local. Se você não considera a cultura local, não considera os costumes locais, e você quer dizer para eles que essa é a verdade, o nome disso é New Colonization, nova colonização. Tá bom? O nome disso é nova colonização. Eu vou impor para você, né? É o que a gente viveu em 1500, né? Você vai vestir a roupa que eu visto, você vai falar o idioma que eu falo, você vai acreditar no Deus que eu acredito. O nome disso é colonização. Tem outro nome. Não é filosofia. Não é uma metodologia, não é uma filosofia. É uma new colonization. Literalmente. Eu tive umas alunas que foram para um treinamento, a amiguinha da Rússia. Aí a amiguinha não deixava ninguém no banheiro. E nem beber água. Só podia na hora do intervalo. No segundo dia, a minha aluna estava com infecção urinária. Porque não de tanto segurar o xixi para ir no banheiro. Porque na Rússia é assim, você não tá na Rússia não, neném, você tá no Brasil. No Brasil a gente bebe muita água, o clima é tropical e a gente vai no banheiro quando a gente quiser, porque nós somos livres. Se você quer trabalhar no sistema back to your country, né? No sistema do seu país, você só pode trabalhar dentro do limite geográfico. As leis do seu país só servem dentro. Deixe o prédiozinho aqui embaixo que a Lore tá tomando também. Não leva nenhum. Aqui tem o canto do remédio ali. E voltaram as aulas na Europa. Todo mundo doente. Todas as viroses do mundo se espalharam nessas escolas. Misericórdia. Aí o prédiozinho aqui tá valendo milhões. Tá valendo milhões. Vamos ter que comprar de novo. O prédiozinho tem no Brasil, inteligência. Vai comprar de novo. Vai comprar de novo. O que é que tu traz de souvenir do Brasil? Remédio. Remédio, aqui não tem coristina, aqui não tem nesadina, aqui não tem predizinho, aqui não tem nada. O que é que tu traz do Brasil de souvenir? Café e remédio. Café e remédio. Precisa de mais nada, café e remédio. Porque você quer me dar um presente, me dê uma caixa de Anitta, me dê uma caixa de predizinho, uma caixa de coristina, uma caixa de que mais? De polaramine. Tem vários souvenirs que a gente traz do Brasil. Quem mora na Europa sabe o que eu tô falando. Gente, aqui é horrível pra comprar remédio. É difícil, é ruim, é caro, é tudo de ruim. Tudo de ruim. Tudo de ruim. Você não compra aqui um polaramine sem receita, um predizinho sem receita. Não compra. Não, a única coisa que você compra na Holanda é paracetamol e ibuprofeno. Mas aqui na Bélgica são super controladores com medicamento. Super. Eu vi isso. I saw this. Quando eu fui malhar. Manda aí um assuntinho pra gente assuntar agora de perguntinha. Aí eu esqueci de te dizer.
Perguntinha antes do meu wine acabar. Eu tô tão cansada que nem pra beber eu tô com coragem. Nem nimenzulida, nada. Tá vendo? A pessoa que mora na Europa, ela conhece. Ela conhece. Bote uma coisa na cabeça. A saúde no Brasil é a melhor do mundo. Bote uma coisa na sua cabeça. A saúde no Brasil é a melhor do mundo. Com todos os problemas que tem, é a melhor do mundo. Seja a pública, seja a privada, seja a indústria farmacêutica, seja a indústria de exames, de imagem, de pesquisa. A gente viu agora, né, a pesquisa da... Meu nome dela, meu Deus, que fez a descoberta do estudo que o menino voltou a andar. Por favor, alguém acha o nome dessa pesquisadora? Sai, que acabou meu queijo. Tu já comprou outro Ozempic? Oxi. E ela falou uma coisa muito interessante. Foram 25 anos de pesquisa. E aí o Paulo Vieira falou uma coisa muito bacana que eu acompanhei, que ele falou... Eu vejo influenciadores que dizem, eu produzo conteúdo há 1 ano e meio e a coisa não acontece. A mulher passou 25 anos dentro de um quartinho no laboratório, fazendo pesquisa. Sim, todo, inclusive, se você quiser. Então, ela passou 25 anos num quartinho fazendo pesquisa e acompanhando. 25 anos, 25 years. E aí o cara, hoje em dia, a gente tá numa sociedade tão volátil, tão imediatista, que é assim, produzi conteúdo por 1 ano, não fiquei milionário, que pena. A gente viu o efeito Felca, né, que vários canais caíram e os pais que tinham uma renda a partir de vídeos feitos por crianças, de repente, nosso trabalho, 5 anos de trabalho. Gente, não é trabalho, não. Você explorar seu filho para ele ficar fazendo dancinha, gracinha, não é trabalho, não, viu? É exploração infantil mesmo. Isso é uma coisa que me alimentaram muito quando começou a internet, quando começou o YouTube. A minha filha com 4 anos, ela é uma criança com superdotação, então ela é muito inteligente, ela falava não sei quantos idiomas, ela era muito engraçada, muito extrovertida. E as pessoas sempre me incentivaram muito. Eu colocava essa menina na internet, eu tava rica. Eu colocava ela na internet, eu tava rica. Eu falei, ela não vai pra internet. Ela não vai. Porque enquanto ela for criança, eu vou ser adulto. Tá certo? Ela vai continuar sendo criança, eu vou continuar sendo adulto. Uma coisa é eu filmar ela aqui, de vez em quando, fazendo uma macacada na sala, tá tudo bem. Outra coisa é eu fazer disso um trabalho. Eu fazer disso um meio de monetizar. Então, quem trabalha nessa casa somos eu e o pai dela, que somos adultos, somos responsáveis por ela, beleza? Ela é uma criança linda, inteligente, carismática, poliglota, maravilhosa. Ela é uma criança. Ela vai continuar sendo uma criança e enquanto eu for mãe, tiver saúde, puder fazer tudo, ela continuará sendo criança, tá certo? Só se isso for realmente a última bala do meu cartucho. E nunca fiz, né? Minha filha já tá com 12, eu tô falando do tempo que ela tinha 4, então 8 anos atrás. E até hoje, continua sem Instagram, continua sem TikTok, continua sendo uma criança. Continua sendo uma criança que vai brincar, que vai pra escola e etc. Ok? Eu vou embora. Cara, tô muito cansada. E amanhã eu tenho o dia inteiro de atendimento. Amanhã tem Pandora pra todo quanto é lado. E eu vou contar um babado pra vocês. Vocês guardam réu primário junto comigo? Deus. Pera, tem calma que eu não enxergo mais não. Excesso de religiosidade, necessidade de seguir regra religiosa. Minha filha de 17 anos está sofrendo necessidade de confessar, seguir regras. Eu me sou separando do pai muito infantilizado, se vitimiza bastante. Já tem várias questões aí, né? O apego à religião é uma fuga, né? Poderia ter sido um apego a qualquer outra questão. Então, assim, é bom ter uma religião. Eu sou uma pessoa religiosa, sou uma pessoa cristã e etc, etc. Respeito todas as religiões, mas todo extremo esconde uma falta, né? Então, quando a pessoa é extrema, ela tem um BOzinho para resolver, tá certo? E leva muito divórcio mesmo, né? Agora, se o pai é infantilizado, eu preciso olhar as camadas. Eu preciso olhar se ele é um adulto criança, se ele é só um homem da geração Z, né? Ou se ele tem neurodesenvolvimento afetado, tá certo? Eu tenho que ver se esses sinais são de agora ou se esses sinais vêm desde a infância. Porque quando a gente fala de transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de uma coisa que acontece desde os 2 anos de idade.
Então, pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento são pessoas inteligentes, capacitadas, mas elas não amadurecem. É muito típico do TDAH, por exemplo, eles não amadurecem como pessoa. Eles não amadurecem nas relações, nas negociações, nas frustrações. E se eles tiverem junto com isso rigidez cognitiva, essa rigidez cognitiva juntada, né, acrescida com a ausência de maturidade, é tiro, porrada, bomba e confusão o dia inteiro. Aí vira um pequeno ditador, né? Porque ele não tem flexibilidade para negociar e não tem flexibilidade para aprender. Entendeu? Então tem que dar uma olhadinha. Eu preciso ir dormir, porque eu tô só o pó, tá bom? Cheiro.